Muito boa noite de novo. Estamos aí para continuar a nossa caminhada no 40 lições essenciais para a vida cristã. Agora nós já estamos na lição 16. Aleluia, glória a Deus. Agradecer a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos e alunas que têm acompanhado essas lições aqui, que têm se inscrito no canal. E quero dizer de novo, quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, ajude-nos a divulgar essa palavra, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, tá certo? Realmente nosso interesse aqui é levar essa palavra de Deus adiante. E nada melhor do que um canal como o YouTube, tá certo, gente? Vamos aproveitar todas as oportunidades. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que têm assistido, que têm visto esses vídeos aqui. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Então o título da lição 16 é a redenção judicial, a justificação posicional. Justificação é o ato de Deus aprovar uma pessoa segundo o padrão da justiça divina. Ela é o padrão e não a nossa justiça. Embora pensemos que somos justos em certos aspectos, nossa justiça é uma fração de milímetro comparada à ilimitada justiça de Deus. É impossível ser aprovados por Deus segundo a nossa justiça. A justiça divina exigia a morte do pecador. Com base nessa justiça, o próprio Deus se encarnou no homem Jesus, sendo justo e sem pecado, a fim de cumprir por nós a justiça divina. Apenas quando a redenção de Cristo é aplicada a nós, é que somos justificados. Sem ela, isso seria impossível. A redenção é a base da justificação. Por um só ato de injustiça cometido por Adão, todos nós pecamos e nos tornamos injustos diante de Deus. Igualmente, por um só ato de justiça realizado por Cristo na cruz, todos podemos ser justificados diante de Deus pela fé. Não somos justificados por fazer algo que agrade a Deus, e sim por crer na redenção realizada por Cristo. Essa é a justificação pela fé. Ponto 1. A justiça de Deus. A estrutura da salvação de Deus em Romanos. Romanos 1,17. A justiça de Deus, a questão legal, a vida de Cristo, a questão orgânica, a fé dos crentes, a questão prática. Corresponde ao modo como Deus age e relaciona-se com as leis de Deus, seus regulamentos e princípios. Salmos 97, versículo 2, versículo 8, Salmos 103, versículos 6 e 7. Indica que o Evangelho de Deus é legal e poderoso, pois está de acordo com o padrão da justiça divina. Romanos 1, 16 e 17. Os dois aspectos de Cristo como justiça de Deus para os que creem nele. Objetivamente, Cristo tornou-se a justiça dos crentes para estes serem justificados diante de Deus, quando se arrependeram diante de Deus e creram pelo Espírito. Romanos 3, 24 e 26, Atos 13, 39, Gálatas 3, 24b e 27. Agora, objetivamente é essa, né? Agora, subjetivamente, Cristo tornou-se a justiça dos crentes para viver neles como manifestação de Deus, o qual é a justiça em Cristo dada aos crentes, para serem justificados por Deus na experiência. Romanos 4, 25, 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 24, parte A, Tiago 2, 24, Mateus 5, 20, Apocalipse 19, 18. A tipificação dos dois aspectos. Em Lucas 15, de 15 a 23, tipificados pela melhor roupa, justiça objetiva, e pelo novilho cevado, justiça subjetiva. Em Salmos 45, 13 e 14, tipificado pelos dois vestidos da filha do rei. O primeiro é para a nossa justificação objetiva e o segundo corresponde à justiça subjetiva, como a veste nupcial. O significado de ser justificado, Romanos 3, 21 a 31. Ser justificados por Deus é a ação de Deus nos aprovar conforme sua norma ou padrão de justiça. A justiça dos atos de Deus é seu modo de justificar os pecadores legalmente. Ser justificado significa que a justiça divina foi manifestada. Sem lei, Romanos 3, 21 e 20, Gálatas 2, 16.
mediante a fé em Jesus Cristo e de Jesus Cristo. Romanos 1,17, Romanos 3, 22 e 27 até 28, Hebreus 12, 12, Gálatas 2, 20, Gálatas 3, 8, Gálatas 2, 16 e Atos 13, 39. Satisfazendo as exigências da justa lei de Deus e da glória de Deus. Romanos 3, 23 a 25. Pela graça de Deus. Romanos 3, 21 a 24. Pela redenção em Cristo. Cristo é o fim da lei. Por ter cumprido todos os requisitos da justiça, santidade e glória de Deus, tornando-se legalmente a justiça divina para os crentes em Cristo. Romanos 10, versículo 4. 1 Coríntios 1, 30, Filipenses 3, 9. A justiça divina foi demonstrada aos santos do Antigo Testamento no fato de Deus não levar em conta os pecados deles. Naquela época, seus pecados eram cobertos pelo sangue expiatório, uma garantia até que Cristo veio, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Romanos 3, 25, João 1, 29. A justiça divina foi demonstrada aos santos do Novo Testamento no fato de Deus justificá-los gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo e por meio da fé em Jesus. Romanos 3, 24 e 26. Para exibir justiça divina, a justiça divina que é Cristo. Romanos 3, 22. Romanos 1, 17. Filipenses 3, 9. 1 Coríntios 1, 30. E para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Romanos 3, 29 e 30. A prova da justificação de Deus. Romanos 4, 25. A morte de Cristo satisfez a justiça de Deus. Assim, em Cristo somos aceitos por Ele. Como o Cristo ressurreto, Ele pode entrar em nós, a fim de viver em nós uma vida justa e aceitável a Deus. A ascensão de Cristo após sua morte e ressurreição indica que Deus aceitou a sua obra redentora como base da nossa justificação. Assim, juntamente com Cristo, recebemos o resultado e as promessas do Deus justo. João 16, 20. O resultado de ser justificado por Deus. Romanos 5, de 1 a 11. Letra A. Revela a pessoa do Deus triuno, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Introduz-nos no pleno desfrute do Deus triuno, seu amor, graça, paz, esperança, vida e glória. Dá-nos a base para ser salvos pela vida de Cristo, que é o principal desfrute que temos em Deus, a salvação orgânica. Romanos 5, 10. A experiência da justificação introduz-nos na esfera do desfrute, no qual permanecemos na graça, andamos na paz, sofremos na esperança e desfrutamos Deus nas tribulações. Enquanto sofremos e desfrutamos, somos salvos pela vida divina. Isso é muito rico, né? Vamos ler Romanos 3, de 21 a 31, Romanos 4, 25 e Romanos 5, de 1 a 11, tá bom? Vamos ler Romanos 3, de 21 a 31, vamos lá. Romanos 3, de 21 a 31, vamos lá. Pronto, cheguei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim,
também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito rico, né? Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha só, Jesus morreu na cruz por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, para cumprir em nós a justiça divina. Olha que rico, hein? Por isso que quando Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 16, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por isso. Por quê? Porque agora, tudo que Cristo passou para nos justificar, a gente precisa passar subjetivamente por amor a Cristo. Essa tribulação, o trabalhar de Deus em nós, ele faz com que a gente negue nosso ego, nosso desejo, as nossas vontades, por amor a Cristo. Então, é a questão. Negue-se a si mesmo, negar o seu próprio ego. Tome a sua cruz. É isso aí. E segue o Senhor. E agora Romanos 5, de 1 a 11, tá bom? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que rico. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Então nós precisamos nos entregar a Jesus, de verdade, irmãos. De verdade, amigos e amigas, alunos, alunas, para que Jesus possa crescer dentro de nós e sair de nós e passar para as outras pessoas. Essa é a essência do Evangelho. É você receber a vida de Deus, crer em Deus, confessar a Deus com a boca, crer no coração, permitir que Deus trabalhe em você, que Deus molde o seu caráter, que Deus mude a sua pessoa. E depois dessa transformação orgânica que ocorre em você, as pessoas à sua volta vão ver. Vão falar, puxa, fulano mudou de verdade, né? Esse é o trabalhar de Deus em nós. Só Deus pode fazer isso. E aí a gente vai passar isso para outras pessoas. A gente vai levar esse Deus para outras pessoas. Olha que maravilhoso. Louvado seja o Senhor por Cristo ter morrido na cruz por nós, ter ressuscitado e hoje está dentro de nós. É só você invocar o nome dele e ele vem para dentro de você e aí ele começa a fazer um trabalho maravilhoso. Trabalho de purificação, de libertação, de justificação, de reconciliação. Olha que espetáculo. O que você precisa fazer? Invocar o nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ou dizer, Senhor Jesus, eu creio, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos para a minha justificação. Eu creio que o Senhor veio a essa terra, o Senhor morreu ali na cruz por mim e por toda a humanidade. E hoje basta a gente crer para receber essa graça, a salvação do nosso espírito, depois da nossa alma
e por fim o nosso corpo no arrebatamento. A gente vai receber um corpo glorificado. Olha que rico! Deus entra lá no meu espírito, começa a trabalhar lá dentro, no mais profundo do meu ser, ele me enche dele mesmo, isso vai para a minha alma, que é a minha mente, a minha vontade, a minha emoção, e aí até a minha carne manifesta Deus, que é o mistério da piedade, né? Só que isso não pode ser da boca para fora, a gente precisa viver isso. E é uma luta, né, gente? É carne contra espírito, pecou, se arrepende, pede perdão, recomeça, aplica o sangue. Olha, eu vou dizer para vocês, a melhor coisa que existe é crer em Deus. É a melhor coisa que existe. Ser crente em Deus é maravilhoso. Isso muda a nossa vida. Só Ele conhece quem nós somos. Então eu quero encorajar quem tem visto esses vídeos, tem assistido. Puxa, se você já é alguém que crê em Deus, continua nessa caminhada. Encoraja as pessoas aí para Jesus. Se você ainda não é, não tenha medo. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ter uma vida maravilhosa. Você vai ter uma verdadeira vida. Puxa, Deus é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Né? Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar todos que têm visto e ouvido esses vídeos. Deus abençoe a todos.